O que eu posso falar para a molecada hoje é que, assim, você tem que ter uma disciplina, sem dúvida, tal, mas você não pode deixar de aproveitar um pouco a sua vida, né? Porque você só é jovem uma vez na vida. Eu fui muito taxado por isso, você deve saber disso, por muito tempo da minha carreira, mas eu acho que existe um equilíbrio entre essas duas coisas, disciplina e diversão. Eu acho que assim, um moleque hoje que entra de cara no esporte, com esse modismo todo, querendo ser campeão, ele não pode esquecer que ele também é jovem, tem que fazer essa parte. É claro que uma coisa tem que ser balanceada com a outra. E nesse sentido, assim, não era nem muito no sentido de diversão que ele era rígido, mas era mais assim, eu nunca tive um parabéns. Eu voltava como campeão mundial da Tasmânia, cara, muito bem, né? Vamos lá, você tem treino agora e tal, tal, tal. Mas enfim, foi bom. Olá pessoal, sou o Michel Bogli e este é o Endorfina Podcast. Aqui você ouve minhas conversas com triatletas, ciclistas, corredores e nadadores. Pessoas interessantes que são, acima de tudo, movidas à endorfina. A produtora de áudio Pulsante tratou e finalizou o som deste podcast. Um passo importante para o crescimento do Endorfina. Agora, além de ficar tranquilo em relação à qualidade do áudio, tenho muito mais tempo para cuidar do conteúdo e dos meus convidados, é claro. Se você não está satisfeito com o som do seu podcast, do seu vídeo, ou se precisa de uma bela trilha sonora ou locução, acesse produtorapulsante.com ou procure pela Produtora Pulsante no Facebook. Produtora de áudio Pulsante, para quem gosta de ser ouvido. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. Lembro vocês que ainda há algumas camisetas do Endorfina, estão lá no site para vocês verem, quem ainda não viu, dê uma olhadinha lá no endorfinabr.com, uma camiseta aí bem legal e o pessoal está curtindo. Então tem algumas unidades ainda, quem tiver interesse, clica lá no link, manda um e-mail, me pede que eu mando as orientações aí para fazer o pagamento e eu envio a camiseta para qualquer lugar do Brasil. E também lembrar vocês da novidade que a gente lançou aí no último episódio, a galeria de fotos, uma galeria participativa. Eu já comecei colaborando aí com o auxílio dos meus entrevistados com muitas fotos que contam a história do triatlon brasileiro. E agora é a sua vez de enviar a sua foto preferida, o seu triatlon mais legal, ou enfim, as fotos que você tiver de boa qualidade, para o michel@endorfinabr.com, dizendo a data, o ano, o nome da prova, a cidade e, se você tiver interesse, uma pequena legenda contando do que se trata a foto, qual foi a história, para eu colocar na página galeria do site endorfinabr.com. Assim você me ajuda a construir um relato também fotográfico da história do triatlon no Brasil. Tá bom? Aguardo a contribuição de vocês e continuem, claro, como todo episódio eu digo, enviando seus comentários, críticas e sugestões também através do e-mail, para que eu possa estar sempre melhorando e atendendo aí as expectativas de vocês. Meu convidado de hoje, Alexandre Manzan, contou aqui para mim, numa entrevista bastante descontraída, o cara é um cara bem easygoing, um cara bem bacana, aberto e transparente, sobre a carreira dele, como ele começou no triatlon, uma história também legal. Ele logo foi campeão mundial júnior de duatlon em 1994. Ele ainda era garoto quando ele foi campeão mundial. E depois outros títulos, tantos que ele teve em 1996. Ele ganhou 3 etapas da ITU, 2 no Japão e uma em Ilhéus. Ele conta pra gente aí como é que foi esse misto de garoto rebelde, né? Ele era tido como um garoto rebelde, vocês vão ver aí no depoimento dele, com esse compromisso de ser um atleta profissional e estar viajando o mundo aí através de títulos e pontos para se desenvolver como triatleta. Então, muita coisa bacana. O Manzan depois se especializou no final da carreira dele como triatleta profissional, como um grande triatleta de X-Terra, né, de triatlon off-road. Então ele também venceu aí e continua participando, mas ele venceu na época aí 6 vezes o Campeonato Brasileiro e chegou a ser 11º colocado em Maui, que é a grande final aí, o grande campeonato mundial, como os americanos chamam, do X-Terra. E depois ele fala um pouco também sobre as expedições, a vida dele. Hoje em dia ele se dedica às corridas fora de estradas, às trail run,
e também em expedições de caiaque, escaladas, enfim, o Manzan é bem aventureiro. Quem quiser segui-lo aí no Instagram pode acompanhar as grandes empreitadas do Manzan ao redor aí do globo. Até para a Antártica ele foi e vai contar um pouco aqui para a gente. Então tenho certeza que vocês também vão curtir. Aproveitem e um grande abraço. Recebo hoje aqui no Endorfina outro campeão mundial. Em 1984, então com 18 anos, ele foi campeão mundial júnior de duatlon, na longínqua ilha da Tasmânia. Um ano antes, já havia vencido o Pan-Americano Júnior de Triatlon, feito que repetiu também em 94. Foi vice-campeão do Circuito Mundial de Triatlon em 1996 e campeão também de 3 etapas do Circuito Mundial, no Japão em 1996 e 98 e em Ilhéus, na Bahia, em 1996 também. Os cabelos longos foram sua marca registrada, além, é claro, de uma corrida sempre na casa dos 30 e baixo. Com jeito de moleque, a versão triatlética do menino do Rio, Alexandre Joaquim Fontes Manzan. Bem-vindo, Manzan. Opa, muito obrigado, Michel. Obrigado pela oportunidade e agradeço aí ao convite, poder, enfim, compartilhar um pouco da minha história com essa rapaziada nova e mostrar como era o triatlon há mais de 20 anos. Bacana, Manzan. Então vamos começar do comecinho. Com qual idade você começou? Se você já foi campeão mundial júnior em 94 aos 18, você começou muito antes? Não, eu comecei em 1990. Eu devia ter 15 anos, 14 para 15 anos nessa época. Comecei em Brasília, né? Eu fui influenciado por alguns amigos e foi basicamente isso. Com 15 anos eu fiz a minha primeira prova. Isso em 1990? 1990. Legal. E o que te levou ao triatlon? Então, em Brasília era uma cidade pequena relativamente a essa época, e eu comecei a fazer natação, sempre gostei de bicicleta, eu tinha uma relação com a bicicleta muito antiga, morava numa cidade satélite de Brasília, e muita terra tinha em Brasília naquela época, né, por conta de estar construindo muita coisa. Então a época da bicicross aí, da BMX, era uma febre, né, e eu sempre adorei, mas vim de uma família carente na época, não tinha condições de ter bicicletas bacanas e ficava sonhando com aquela coisa, e adaptava algumas bicicletas que não tinha nada a ver com aquilo, enfim, fui criando aquele gosto pela bike. E aí comecei a andar de bicicleta para ir para a escola, voltar. E quando eu mudei para cá, para Brasília mesmo, na cidade, eu ia para natação, né? Fazia natação para complementar uma atividade a mais ali. Conheci uns amigos nesse local e eles falaram, a gente vai fazer um triatlon. Fui assistir lá os caras e fiquei apaixonado. Foi ali uma coisa que, enfim, me mordeu ali naquele momento, mas o fato era interessante, porque os caras eram totalmente sem condicionamento, tudo moleque, chegaram praticamente em penúltimo e último na prova. Mas aquela sensação de fazer a natação, né, uma coisa que eu fazia mais ou menos ali com eles, pedalar e depois correr, foi assim, cativante. Eu falei, cara, eu quero chegar junto com vocês na próxima prova. E realmente era isso mesmo, o meu objetivo no triatlon era completar aquelas 3 modalidades sem pretensão nenhuma com resultados. Imagina, eu sempre fui franzino pra caramba, nunca achei que fosse chegar em algum lugar, né? E assim comecei a fazer alguns treinos na loucura com eles e comecei a participar. Mas qual que era a tua base esportiva, assim, para você? Era só andar de BMX, era aquilo que muitas crianças têm, nada de muito sério, não é isso? Sim, eu nunca levei nada assim, nessa época não tinha, né, imagina, BMX era, você montava uma rampa no meio da rua ali, botava um cara deitado no outro lado para tu ficar pulando ele. Eu fiz muito isso também. A minha base de esporte foi essa. Até os 15 anos foi basicamente isso. Eu pegava a bike, rodava a cidade toda, sempre brincando, saltando morro. Teve a época do bowl também, não sei se você se lembra, né? A gente botava uma rampa assim alta, em que você chegava com a bike, saltava assim e voltava por ela mesmo. Chamava bowl, não sei como é que se chamava por aí. E era isso, nunca tive base de treino mesmo, nunca treinei nada em planilha antes de começar o triatlo.
Legal. Eu também não lembro o nome, mas a gente fazia no prédio onde eu morava, né, ainda com a minha mãe, com meus amigos, a gente fazia essas rampas, mas eu lembro que eu também nunca conseguia fazer essa manobra de chegar, bater lá em cima e voltar pela mesma rampa. O negócio mais era Exato. saltar por cima dos amigos. Não matei Legal, ninguém, a bom foi isso. bacana. Ô Manzan, e qual que foi seu primeiro triatlo então? Então, aí em 1989, na verdade, eu fui assistir, no final do ano, eu fui assistir esses amigos fazerem essa prova. E aí, desde então, eu botei na cabeça que queria fazer aquilo e comecei a treinar no final de 89, virei o ano treinando ali, treinando, né? A gente ia pro parque, pegava uma bicicleta que eu arrumei lá, que era uma Caloi 12, eu não sei se você lembra dessa bike, Claro que lembro. pois é, para mim era um luxo, aquela bike para mim foi um sonho. E aí comecei a treinar. Nosso treino era 2 voltas no parque, o parque tem 10 quilômetros aqui a volta, no 100%. No treino para a gente era isso, treinar 100% e parava. E aí foi assim, na verdade a minha primeira prova veio a acontecer em maio de 90, mas não foi um triatlo, porque no calendário daquele ano o triatlo veio depois. Então eu fiz um duatlo, era distâncias, eu acho que 2,5, 20, 2,5, uma coisa assim. E essa foi a minha primeira prova. Por coincidência, eu ganhei minha categoria na primeira prova. Foi quando eu tomei um susto e falei, ué, parece que eu tenho alguma coisa para mim nesse negócio aqui, vou tentar. E essa época você não tinha orientação nenhuma, você só se juntava com seus amigos e saía treinando o que desse na cabeça. Exatamente. Na verdade, eu nadava, né, nessa escola de natação, não era bem um treinamento. E ali tinha uma orientação básica para natação, eu fazia algumas provinhas de natação, mas nada que tenha me levado assim, a ter uma base de treinos voltadas para o ciclismo e para a corrida. E foi na marra mesmo, a gente imaginava ali, naquela época, até no Brasil mesmo, fora, assim, nível profissional, os treinos ainda eram meio que uma escola, a gente estava batendo cabeça para aprender, né? Eu, então, nem se fala. E aí, logo, sei lá, com 6 meses aí de treino e provas, eu fui me destacando rápido aqui na cidade. E aí um técnico aqui de Brasília, um professor da UNB, chamava-se Zé Gustavo, ele me viu na prova, me viu correndo, viu que eu tinha um pouco de facilidade para correr e falou, olha, você leva jeito para isso, você quer ajuda e tal. Eu aceitei rápido, né, totalmente sem noção ali, apaixonado pelo esporte, e ele me ajudou muito. Foi um cara que eu treinei por muitos anos e muito do que eu passo hoje como técnico eu aprendi com esse cara, José Gustavo Alvarenga. É um cara sensacional como técnico mesmo, né? Não como pai, porque foi duro aguentar o rapaz. Ele era um cara muito rígido, é? Muito, extremamente rígido, assim. Isso é bom em certo ponto, mas eu acho que, inclusive, o que eu pudesse, o que eu posso falar para a molecada hoje é que, assim, você tem que ter uma disciplina, sem dúvida, tal, mas você não pode deixar de aproveitar um pouco a sua vida, né? Porque você só é jovem uma vez na vida. Eu fui muito taxado por isso, você deve saber disso, por muito tempo da minha carreira, mas eu acho que existe um equilíbrio entre essas duas coisas, disciplina e diversão. Eu acho que assim, um moleque hoje que entra de cara no esporte, com esse modismo todo, querendo ser campeão, ele não pode esquecer que ele também é jovem, tem que fazer essa parte. É claro que uma coisa tem que ser balanceada com a outra. E nesse sentido, assim, não era nem muito no sentido de diversão que ele era rígido, mas era mais assim, eu nunca tive um parabéns. Eu voltava como campeão mundial da Tasmânia, o cara, muito bem, né? Vamos lá, você tem treino agora e tal, tal, tal. Mas enfim, foi bom. Legal. Teve um filme aí recentemente, se não me engano, ano passado, que fez sucesso, ganhou Oscar e tal, que é exatamente a história baseada em fatos reais de um professor de piano numa escola famosíssima em Nova York, que era um cara super militar e até certo ponto um ditador autoritário, enfim. E o filme trata desse relacionamento com um tal do aluno que quer ser um baterista de jazz famoso, o cara quer ser o melhor baterista de jazz do mundo, só que o cara sempre cobra mais do menino até um ponto que o menino meio que enlouquece, enfim. Em português eu não lembro como é que é o nome, em inglês chama Whiplash. Então esse é um filme que vale a pena assistir, é um conceito interessante. E o professor tinha como lema, e no final só que ele diz isso, desculpe aí se vocês não viram o filme, não quiserem ouvir, não é nada de muito importante, não é um spoiler, mas eu vou contextualizar aqui para citar esse exemplo aí do José Gustavo Alvarenga, do Manzan. Ele diz que, ele pergunta para o menino,
será que se o fulano de tal, que era um mega instrumentista de jazz, não tivesse sido agredido, na verdade o professor do cara na época jogou um prato da bateria em cima do cara e quase decapitou ele, entre aspas, e o professor então dizia, será que se o cara não tivesse jogado o prato em cima desse músico, que eu não me recordo o nome, será que ele teria sido tão bom como ele foi? Quer dizer, será que se o lema do cara era vamos exigir cada vez mais, esticar cada vez mais para que o garoto, no caso você, esticasse o máximo e de repente chegasse a ser campeão mundial? Isso é uma questão questionável, né? Exatamente, a gente nunca vai saber a dose certa, né? Eu falo porque, assim, a vida de um atleta profissional, eu comecei muito cedo, eu cheguei muito cedo, enfim, a virar um atleta profissional, foi muito rápido isso para mim. Então, assim, é um sofrimento, né? É uma dedicação, apesar de que, assim, tem a parte boa, claro, a recompensa, a gente sofre pra caramba treinando, abdica de muitas coisas. E realmente é difícil saber a medida certa disso. É igual você falou no questão do filme, o paralelo é exatamente esse. Se não fizer tão forte, será que você teria feito isso? Mas, assim, existem outras passagens da minha carreira, tal, que eu lembro hoje, em que faltou exatamente uma rigidez de uma pessoa mais madura no momento. Uma das vezes foi uma coisa, acho que você até... A gente vai falar sobre isso, é a história daquela viagem que eu voltei antes ali, e faltou uma figura ali, mais pra frente a gente fala sobre isso. Não, bacana. Essa fama, né, que você falou que talvez eu devesse saber, e não sei se era bem uma fama, mas até pela nossa diferença de idade e tal, eu lembro que você realmente era tido como um garoto mais rebelde, enfim. Você tinha esse jeito que eu citei no começo, eu fiz uma piada aí, chamando você de menino do Rio do Triatlon e tal, porque você passava para todo mundo, pelo menos no meu ponto de vista, que você era um garoto, um moleque no bom sentido, né, porque você é bem mais novo do que eu, que estava assim, fazendo triatlon, mas ao mesmo tempo você queria curtir, você queria sair, você queria balada, e são estilos de vida que não são necessariamente compatíveis e ao mesmo tempo não são incompatíveis. Eu também concordo com você que se você começa garoto como você começou, é legal você saber dosar e aproveitar a vida em todos os aspectos, desde o aspecto mais adolescente daquela fase até o aspecto de ser um campeão mundial, enfim, um triatleta de ponta, um duatleta de ponta como você foi. O duro é a gente nessa idade, com 15, 16, 17 anos, a gente ter noção disso sem ter o apoio de algum adulto, alguém que a gente consiga respeitar, porque a gente também sabe que nessa idade a gente não quer ouvir ninguém, mas para que nos guie. E essa linha é tênue, né? O quanto você pode aproveitar a vida de jovem, como você disse, né? Afinal de contas a gente é jovem uma vez só, uma época só na vida, e quanto você deve abdicar de muitas coisas para poder conquistar o que você, no caso, acabou conquistando. Isso aqui também eu quero que você fale um pouco, supondo que você agora, né, no alto dos teus 40 e poucos anos, olhando para trás, se você pudesse falar com você mesmo nessa idade, 15 para 16, 17, quando você acho que teve aí o auge da tua carreira até os 20 anos, o que você daria de conselho para você mesmo se você fosse o José Gustavo Alvarenga conversando com o Manzan? Então, é interessante porque a verdade é assim, eu entendo as pessoas, né, me criando um rótulo naquela época, porque foi uma coisa muito vanguarda, né, assim, eu cheguei no Júnior ali na verdade disputava o Júnior fora, internacionalmente, mas aqui dentro do Brasil estava correndo profissional com os caras e ganhando o Troféu Brasil, enfim, competindo com o Leandro, assim, foi muito rápido isso para mim. E não existia naquela época, até então, um jovem da minha idade disputando com os profissionais. Então era meio cruel para mim carregar uma bandeira de profissional com uma idade um pouco inferior da maioria dos profissionais. E, enfim, mas eu me adaptei, né? Fui lidando com aquilo e não me arrependo, assim, da maioria das coisas que eu fiz, né? Eu fiz na idade certa, corri as provas que eu gostaria de correr, mas se eu pudesse voltar atrás, né, e dizer, se eu pudesse orientar aquele Manzan com 20, 18 anos, eu teria realmente falado, olha, segura um pouquinho mais
enfim, a sua motivação para permanecer um pouco mais, né? Eu acho assim, os títulos que eu tive, né, comparado a de outros atletas, não que a gente deva comparar, mas eu acho que assim, as pessoas foram mais profissionais por mais tempo, né? Eu fui um ofurô de algumas temporadas, então assim, eu deveria ter aproveitado mais esse talento que eu tive, né, no triatlon, tentar render um pouco mais, porque eu paro para pensar, eu nunca gostei de ser um atleta de campeonatos, eu sempre gostei de ser atleta de provas determinadas. Então eu ia lá, para mim, por exemplo, ser campeão mundial, eu tinha uma motivação absurda para chegar treinar para um campeonato mundial de duatlon, como foi o caso, tal, mas depois que aconteceu, eu queria outra coisa. Né? Aí, beleza, vamos lá para o Campeonato Mundial de Triatlon, como eu fui. Aí fui disputando aquela coisa massacrante de você ficar por conta do circuito mundial. É difícil, é muito doído isso aí. Mas para mim era assim, era uma coisa, beleza, conquistei esse objetivo, agora eu quero outro. Eu não consigo ficar muitos anos batendo na mesma tecla, como a grande maioria dos atletas fez com maestria, e eu admiro muito. Para mim era assim, eu sou um cara muito curioso, então eu sempre desvendo uma coisa, beleza, chavei aquele conteúdo, eu quero ir para outro. E assim foi no triatlo, né? Não me arrependo porque é o meu estilo, né, pessoal, enfim, mas eu acho que se eu pudesse voltar, eu falaria, segura um pouquinho mais que isso vai te render muitos, muitos frutos ainda. Legal, bacana essa reflexão. E eu vou querer explorar um pouco esse tema daqui a pouco aí dessa tua incursão nas outras modalidades e tal, e eu entendo aí bem essa tua vontade, esse teu estilo, porque, enfim, eu tenho uma filha também de 17 anos e eu tô passando exatamente, não tá sendo tão ruim, mas é difícil, a gente discute bastante e ao mesmo tempo eu me coloco no lugar dela. Com 17 anos a gente acha que sabe tudo, a gente acha que ter 20 é ser velho. Exatamente. E quando você tem 50 anos, você olha para trás, você acha que quem tem 20 é um pirralho e não sabe nada, e de fato é um pirralho e não sabe nada, mas talvez esse seja o grande barato da vida, né? Como a gente não consegue voltar no tempo, então não tem o que fazer, a gente tem que viver pelas nossas próprias experiências e com um pouco de sorte e sabedoria, com a experiência dos mais velhos e das pessoas que são referência para você, mas é difícil mesmo. E por falar nisso, e teus pais, como é que eles reagiram aí a esse começo no triatlon e esse teu título de campeão da categoria logo no primeiro duatlon? Foi engraçado, o meu pai sempre me apoiou no esporte, né? Ele sempre foi um cara muito outdoor, apesar das dificuldades do começo da vida dele, financeiras e tal, ele era espeleólogo, então assim, me influenciou muito no que eu fiz dentro do triatlo e principalmente fora, com as minhas expedições, com as outras atividades que eu faço até hoje. Mas ele me influenciou muito, ele sempre teve isso dentro de casa, vocês têm que fazer uma língua estrangeira e um esporte, o resto vocês fazem o que você quiser. E sempre foi assim, sempre levei isso, às vezes até com um pouco de rigidez dentro de casa, mas me foi muito valioso. Agora, ele nunca foi um cara profissional, assim, ele nunca enxergou isso, o esporte para ele foi sempre condicionamento e prazer. E o que é muito bom, né? Você não é comum você achar um atleta de ponta dentro de casa, né? Então, assim, ele nunca enxergou, eu sempre fui magro, pequeno e tal, nunca enxergou que eu pudesse chegar tão longe. Essa questão de começar a fazer esporte sempre me deu muita força. Mas a partir do momento que eu comecei virou uma obsessão para mim, eles, né, no caso ele com a minha mãe, começaram a ficar preocupados, porque os estudos começaram a ficar um pouco de lado, e eu, moleque, né, como você falou, acha que sabe tudo, toquei para frente, ainda bem que eu toquei para frente, e comecei a ganhar, né? Mas ainda assim, muito regional aquilo tudo, eles não acreditavam que isso pudesse me render frutos como estudo e tal. Tem uma passagem interessante, uma vez eu já estava bem assim, conceituado dentro de Brasília, ainda não tinha entrado na faculdade, e, enfim, eu tive até que trocar de colégio, por um colégio nível um pouco mais baixo, porque eu estava viajando muito, e eles desesperados já, né, meu filho, você tem que estudar, isso não vai te levar a lugar nenhum, tudo bem, é um esporte, faça um pouco mais, menos intensamente, mas não esqueça de levar a sério os estudos. E eu não estava nem aí para aquilo, o molecão queria ir para balada e treinar. Aí um dia eu cheguei da balada, tinha uma garagem, né, a garagem onde eu morava tinha um banco de uma caminhonete que ficava no fundo da garagem, e as portas dessa garagem ficavam abertas para dentro da casa, então eu só tinha acesso pelo portão.
Aí eu sempre cheguei, entrei e fui embora para casa dormir. Um belo dia, depois de tanto estresse ali, eu cheguei e as portas estavam todas trancadas na garagem. E o banquinho lá com um travesseirinho. O recado foi bem dado. Aí eu falei, realmente eu tenho que dar um jeito de estudar porque a coisa está ficando complicada. Mas logo na sequência eu passei no vestibular, passei na Universidade de Brasília, então assim, aos trancos e barrancos eu fui me ajeitando, não perdi ano, e aí eles entenderam que aquela coisa era sério mesmo. E aí assim, muito simultaneamente a isso tudo, eu fui arrumando patrocínios, correndo fora, ganhando títulos e entenderam, não, o cara já está andando com as próprias pernas e agora não tem o que fazer, né? Legal, bacana. E vamos lá. Aí você começou a se destacar e começou a competir em outras cidades aqui no Brasil, até você se sagrar campeão mundial júnior em 94. Como é que foi, cara, essa experiência para você? Você novo ainda, né? Você tinha o quê, 19 anos? Eu tinha 19 anos, É. isso. Como é que foi, cara? Né? Um garoto, um moleque, como eu falei, no bom sentido, começou despretensiosamente a participar de duatlons e triatlons, e você acabou indo para um campeonato mundial júnior e ganhou com 18 Então, anos. foi muito legal, claro, né? A sensação maravilhosa de ser campeão do mundo, né? Aquela coisa que pô, a maioria das pessoas que estão no esporte levando a sério tem essa, imagina, ser o melhor do mundo, né? Eu, para dizer a verdade, Michel, eu nunca pensei assim, minha história no esporte sempre foi de satisfação pessoal, desafio pessoal. Ser bom e, né, e crescer no esporte foi uma consequência natural. Aliás, uma das coisas que a gente, né, enfim, tem que passar para essa molecada, para essa galera que faz triatlon, é exatamente isso, olhar para a essência da coisa, né? Você ser bom é uma consequência, isso vai vir ao longo dos treinos, dos anos de experiência. Ninguém começa no esporte querendo ser, enfim, o melhor e acabou. Você tem que entender o que você, seu contexto dentro daquele esporte e ver se você tem capacidade de chegar lá. Se for, abraça o mundo ali e vai. Mas, enfim, voltando à história do Mundial. Naquela época, foi em 94 isso, eu já estava muito bem ranqueado aqui no Brasil, já havia passado uma temporada na França, competindo no profissional. 94, 96, eu posso dizer que foram os meus melhores anos no triatlo, né, da minha carreira. Eu fiz muita coisa em 94, antes de ir para o Mundial. Fui para a França, ganhei várias provas lá, enfim, abri minhas portas ali na Europa. 96 nem se fala, que foi outra história, mas voltando ao ponto de 94, é que ninguém sabe, não vai lembrar, mas em 94 eu fechei o ano exatamente com essa sequência de 4 provas. A primeira delas foi o Troféu Brasil, em Santos, em uma semana, foi tudo final de semana atrás de final de semana. Eu ganhei o Troféu Brasil, ganhei o campeonato. Já viajei direto de São Paulo, fui para Tasmânia, aí fui campeão mundial de duatlon. Na semana seguinte já era o campeonato mundial de triatlon na Nova Zelândia, eu fui terceiro. E voltando para a América, a gente já voltou pela Argentina, que era o campeonato pan-americano em Mar del Plata, eu fui campeão pan-americano esse ano. Então foram 4 resultados na paulada ali. Então assim, se me perguntar o que eu senti, foi muito bom, mas não dava tempo nem de comemorar, porque era uma coisa atrás da outra, foi muito intenso. Para mim foi assim, uma das passagens mais interessantes no triatlo, que foram 4 títulos em 4 semanas. Caramba, acho que isso deve ser um recorde, hein? Não sei se seria um recorde, mas foi muito bom. Caramba, parabéns, meu. Valeu. Parabéns. Não sabia disso daí, não. E olha aí para quem está ouvindo, que história bacana. Vamos valorizar os nossos ídolos, pessoal. A gente tem muita gente boa nesse país, muita gente boa no triatlon, em outros esportes. O que a gente precisa é saber essas histórias e valorizá-las, né, Manzan? Verdade, cara. É uma judiação, assim, a gente que é daquela época de ouro do triatlon, você, Armando, Leandro, enfim, a Lei, e não a lista é grande aqui, a gente sabe o que era aquilo, né, cara? Como o Brasil respirava aquilo ali, como as pessoas respiravam aquele esporte na essência do esporte mesmo, né? Era uma disputa saudável, todo mundo queria ganhar, claro, mas infelizmente eu vejo hoje com tristeza que perdeu-se um pouco daquela essência, daquela vontade. E ninguém sabe quem a gente é, né? Assim, não que eu queira ficar no pedestal, assim como você, Leandro,
enfim, Fernanda Keller. Acho que a gente passa para deixar uma mensagem, abrir os caminhos, né? Eu acho que é por aí. Mas a molecada não sabe, entendeu? Não faz ideia do que o Brasil já fez no triatlon lá fora. Então, você acha que o Manzan, nessa época aí, 1990, 1994, ele estava preocupado com os caras que vieram antes dele? Mas sem dúvida que estava. Preocupado não. Na verdade, eu tinha ídolos, né? Aqui em Brasília, a primeira vez que, né, comecei a fazer triatlon, depois que eu me inteirei da história, o que era o triatlon e comecei a virar um atleta mesmo, eu vi o Leandro Macedo numa prova, pô, eu admirava ali, o cara, né, um ídolo, né? E você saber que existe aquele cara que vai lá fora e representa a sua cidade, ganha um título mundial e treina aqui na sua cidade, entendeu? O cara é de carne e osso, o cara treina igual você. Isso é muito estimulante. Então eu dava valor, sempre dei muito valor a esses atletas anteriores a mim. E logo na sequência passei a admirar Mark Allen, aquela sequência de atletas que a gente gostava ali, visando o Ironman, Dave Scott, Scott Tinley. Eu tinha um cara que eu admirava, era fãzaço, que era o Jeff Devlin, não sei se você lembra dele. Claro, ele foi do atleta famoso, foi, né? Exatamente. Além de triatleta, né? Mas um dos motivos maiores de eu admirar é porque o cara era bem assim, tinha um pouco das minhas características de prova, né? O cara tinha uma corrida forte e tal. Enfim, eu tinha esses valores, claro, treinava pensando neles, né? E eu acho isso muito, muito importante. Hoje em dia, eu acho que assim, as coisas mudaram um pouco no triatlon, né? Nós fazíamos o triatlon internamente, né? Você fazia o triatlon para você. Hoje as pessoas fazem para os outros. E eu acho que não é por aí. Você tem que fazer uma coisa voltada para você, claro, almejando algum lugar, né, mirando algumas pessoas como referência, mas tem que ser interno isso. Hoje virou um jogo de demonstração, né, ostentação. Tá certo. Ô Manzan, e por falar em Leandro, ele foi teu ídolo, né, quando você ainda era mais garoto, mas você competiu com ele, vocês dois de Brasília, eu imagino que vocês tenham viajado juntos, e você venceu ele em algumas ocasiões, né? Como é que é o relacionamento, como é que era o relacionamento de vocês? O Leandro sempre foi um ídolo, né? Então, eu cresci muito rápido aqui dentro, e de uma hora para outra eu me vi viajando com ele e ficando no mesmo quarto. A gente começou a disputar algumas provas do circuito mundial, isso já mais para frente. Mas o Leandro sempre foi um cara muito, enfim, o estilo dele sempre foi muito diferente do meu. Nada que impedisse dele ser um puta amigo, assim, a gente se encontra de vez em quando pela cidade e tal, e continuo admirando, tendo o maior respeito por ele. Mas era bem difícil, porque ele era um cara muito zen, né? Até hoje é um cara muito calmo. E eu era um moleque novinho, querendo conhecer as coisas. E o difícil de ficar com o Leandro no quarto é porque eu queria ver televisão, eu queria explorar as coisas ali, dormir tarde, e ele já estava já quase dormindo, e eu no maior vergonha, falei, puta merda, vou ter que dormir também. Mas assim, ele era um cara muito receptivo, né? Então essa questão de disputar com ele sempre me respeitou muito. O dia que eu ganhei a primeira prova dele foi muito natural, assim, natural para mim, eu acho que para ele também, porque a gente eu já vinha tendo aquela aproximação, mas eu sinto muito orgulho de ter um respeito muito grande, entendeu? Para mim não foi uma vitória esnobada de maneira nenhuma. Até hoje, para mim foi um dos caras que eu mais competi de igual para igual, há muitos anos, a gente ficou junto ali competindo, disputando as mesmas provas, e fez com que isso melhorasse muito o meu nível dele. Né? A gente, ir para o Japão lá, a gente tem história no Japão que incríveis, assim, de os caras pararem e, bater palma do que a gente fez lá, né? De um puxar o outro na corrida e bater o recorde da prova e etc. Então foi muito bom, eu tenho muito respeito por ele. Bacana. Essa história que você acabou de falar foi em Gamagori? Eu tenho duas histórias em Gamagori sensacionais. Na verdade, vamos lá então. A primeira vez que a gente foi para o Japão juntos, na verdade a gente tinha disputado o Campeonato Brasileiro aqui. Começou a sequência de pauladas entre eu e o Leandro, começou em 96, praticamente, assim, na sequência, no Campeonato Brasileiro em Camboriú. Nesse campeonato a gente empatou, corremos uma prova o tempo todo, lado a lado, o tempo todo, estilo Iron War lá do Dave Scott e Mark Allen. Ombro a ombro o tempo todo, no final a gente sprintou e deu empate técnico nessa prova. Acho que cerca de 2 semanas depois, nós fomos para o Campeonato Brasileiro aqui em Brasília, foi a etapa aqui em Brasília. Aí nessa etapa eu estava melhor e tal, dei uma acelerada e ganhei a prova.
Então a gente percebeu logo no começo do ano que estava um ano muito favorável para nós dois, assim, em termos de desempenho, né, de performance. E os tempos dos 10 quilômetros eram absurdos, assim, já aqui no Brasil a gente já tinha, sei lá, fazendo caso de 31, 32 e muito longe do restante, com todo respeito. Aí, nesse ano, a gente começou a fazer a bateria de provas do circuito mundial, né? Entramos no circuito para disputar o circuito todo. Primeira etapa do circuito mundial foi em Ishigaki, né? No Japão, é uma ilha lá do Japão. Eu até então cru no circuito mundial. A gente chegou, saiu no segundo pelotão mais ou menos, entregamos a bike no segundo pelotão e saímos para correr. Eu e Leandro, naquela bagunça ali, na frente estava escapado, Miles Stewart mais uns 4, alguma coisa assim. E eles abriram muito no pedal, esse pelotão inicial. E a gente só para correr naquele bolo ali, falei, agora salve-se quem puder, né? E eu, molecão ali, enfim, doido para bagunçar a prova, saí acelerando junto com o Leandro e fomos embora. E de uma hora para outra foi pingando ali daquele segundo pelotão, foi pingando todo mundo, ficou eu e ele, eu abri um pouquinho dele, e aí os caras do primeiro pelotão começaram a se aproximar, a gente aproximar deles, né? Eu não tinha mais visto o Leandro nessa hora, e fui passando um por um. Aí no final, na hora que eu fiz a última curva, eu vi o primeiro, o Miles Stewart, chegando. Eu praticamente quase peguei o Miles Stewart nessa prova e fui segundo. Né? Assim, para mim foi chegar no começo do circuito mundial. E o Leandro foi terceiro. E a gente já fazer dobradinha, segundo e terceiro, foi uma puta surpresa, né? E mais engraçado dessa prova, né? Que fui tomar banho já em êxtase ali, sabendo daquela que foi, cara, o segundo do mundo aqui, né? E aí eu voltei lá para a premiação, tinham colocado os resultados afixados na parede ali, aí parecia um resultado de vestibular, assim, os caras, caramba, eu botava o dedo assim, tal. Aí eu fui ver o que era, né? Aí eu lembro do Ralph Eggs e o Lotta Leder falando assim, meu Deus, como é que pode isso? A hora que eu vi era o meu tempo da corrida, tinha dado 30 minutos e 40 segundos. Caramba, incrível, hein, Manzan? Foi muito legal, e assim, recordações legais. As condições também eram perfeitas, né? Só atleta top, asfalto plano, enfim, foi uma concatenação de fatores que favoreceu isso aí. Na sequência dessa prova, a gente foi para Gamagori. A gente aproveitava, o circuito fazia isso, ele aproveitava um continente ali, já fazia algumas provas na sequência, para o pessoal fazer tudo de uma vez. E acho que era semana seguinte já. E aí a gente já chegou lá como favorito. O Miles Stewart torceu o pé nessa prova, né, machucou o dedo, sei lá, e não foi para Gamagori. Aí eu já cheguei com uma touca de uma cor, o Leandro com outra e o resto tudo com touca preta. Os 3 primeiros do ranking tinham toucas diferenciadas. Imagina que a gente apanhou nessa prova na natação. Puta pancadaria em cima da gente, todo mundo mirando, esses brasileiros não podem ganhar. Mas não teve jeito, foi incrível, assim, saindo da água ali, um pelotãozão junto, tal, depois terminamos o pedal todo mundo junto e acabamos ali saindo para correr aquele bolo, né? Aí o Leandro já olhamos um para o outro ali, já tínhamos feito isso outras vezes, vamos tocar o pau aqui. E fomos embora, né? Era meio que instintivo isso aí. E aí, na metade da prova para frente, a gente já abriu da galera, já botou uma distância e eu falei, agora ferrou, né? Agora é eu e o homem aqui. E isso aí foi até a linha de chegada. No final ali, o cara, né, querendo ganhar a prova dele também, e eu pensava exatamente isso, ó, o cara é meu ídolo e tal, mas eu também quero ganhar, né? E a hora que chegou no sprint final, a gente botou um do lado do outro, fomos pro sprint e eu acabei ganhando essa etapa, né? Mas existia um respeito muito grande, né? Assim, era muito bom você ter um cara da sua cidade, era muita coincidência, né? Os 2 primeiros do ranking naquela época disputando as provas e moravam na mesma cidade. Então é interessante. Pois é, vocês treinavam juntos, Manzan? Praticamente nunca. Eu treinei muito poucas vezes com o Leandro, né? Eu tenho um problema até hoje de acordar, Michel. Eu nunca consegui acordar tá cedo. Certo, eu lembro. Eu tenho, assim, o meu relógio biológico, e eu aprendi a lidar com isso, aprendi a respeitar isso. Eu acho que se você pode fazer isso, é legal, porque você aproveita a parte que seu corpo está afim de fazer, enfim, é à tarde, então vai treinar forte à tarde, né? Isso se você puder, claro. E, então, assim, o Leandro sempre foi muito disciplinado, acordava muito cedo e não era muito o meu estilo de treino. Eu tinha um treino mais, enfim, horários livres, né? Mas era isso. Bacana. Sabe que eu ouvi uma entrevista com a corredora Paula Radcliffe, que está aposentada, mas se eu não me engano ela ainda é detentora das melhores marcas de maratona e dos 10 quilômetros, uma inglesa que foi super reverenciada e tal na época dela.
ela dizia que no auge da carreira dela, ela precisava dormir 12 horas por dia para poder render e para poder treinar, enfim, e tal. Então eu acho que essa história do ciclo do sono é muito individual e a Sim, gente encontra aí na vida, não precisa ser só no esporte, mas pessoas que dormem menos, dormem mais, claro, pessoas que rendem mais de manhã, rendem mais à noite, rendem mais à tarde, enfim. E eu acho que exatamente, você fez a escolha certa, né? Enfim, é melhor você acordar mais tarde e estar mais disposto para treinar do que claro. você acordar cedo para treinar mal. Exatamente. Eu sempre respeitei meu corpo, assim, eu tô com 43 anos, né, eu fiz aí bastante coisa no esporte, continuo treinando, competindo em outras modalidades, e não tenho uma lesão, né, então, assim, eu acho que essa questão de você ouvir o corpo, de saber a hora de treinar, saber a hora que não treinar, e, enfim, de fazer força, não fazer força, é importantíssimo. Eu lembro de muita gente nessa época de profissional, de não ouvir muito isso. Era, não, para ficar bom eu tenho que apertar, tenho que forçar. E não é bem isso. Eu acho que o descanso é tão importante quanto a parte forte do treino, né? Tá certo. Você treinou muito, Manzan? Você treinou assim volumes absurdos? Cheguei a fazer algumas épocas sim, assim, para distância olímpica não muito, e nem precisava, né? Era mais tiros ali frequentes e tal. Eu nunca gostei muito daqueles treinos tradicionais, né? De pista e tal. Eu sempre dei tiro correndo na rua mesmo. Por exemplo, tinha um percurso de 10 quilômetros, os tiros que eu fazia eram marcados, mas aquela coisa de ficar aquele massacre mental dentro da pista nunca me agradou. E em questão de volume, eu fiz um bocado quando fiz Ironman, mas pouco tempo também. O volume nunca foi meu forte. Eu sempre gostei de treinos de qualidade, né? Eu tenho pouco tempo que eu tenho hoje, eu faço pancada. E eu acho que sempre funcionou mais ou menos assim. Sempre treinei forte. Legal. Fala um pouco aí. Você teve títulos importantíssimos no duathlon e no triatlon. É, fala um pouco aí dessas duas modalidades que, na verdade, mais ou menos a mesma coisa, mas tem gente que se especializa em duathlon, pelo menos antigamente era assim, né? Hoje o duathlon, aliás, eu quero conversar um pouco disso com você, o duathlon meio que perdeu o prestígio ou acabou, eu não sei. E o triatlon, né? Como é que você mesclava isso? Como é que surgiu a oportunidade do duathlon? E como é que você dividiu isso na tua carreira ou foi uma coisa que aconteceu naturalmente, enfim, sem você pensar muito? Foi sem pensar mesmo, né? Eu comecei para fazer triatlo. Fui influenciado por esses amigos e comecei para fazer triatlo. Mas por coincidência não havia triatlo no calendário que eu comecei exatamente com o duatlo. E eu achava assim muito bom, apesar de na minha percepção de esforço achar que o duatlo era um sofrimento muito mais absurdo do que o do triatlo, por conta da explicação fisiológica das duas modalidades, né? Você já começa a prova no duatlo a 100%, né? Carregando o seu corpo ali, sem muito refresco e tal. Já o triatlo você começa nadando, já tem um refresco ali da água, o seu corpo boia. Então o triatlo ele é mais, enfim, mais generoso com o atleta. O duatlo não, o duatlo é raiz, eu acho. E eu sempre gostei dos dois. Eu acho que o duatlo me deu uma base para o triatlo animal, assim, eu fazia muito duatlo aqui no começo da minha carreira em Brasília, tinha um circuito muito regular de duatlos, e me ajudou muito. Então eu nunca treinei específico para os dois, porque o treino praticamente era um só, né? Eu fiz muito tique quando eu era novo, aquele treino intervalado de correr, pedalar, e isso me favoreceu, né? Só que eu entrava na minha planilha lá, era um treino só, treinando para duatlo ou triatlo, não mudava muita coisa não. Tá certo. E por falar em Brasília, né, que eu lembro que haviam bastante. Na época era biatlon, não era, Manzan? Era biatlon, ele mudou, há muito tempo foi biatlon, mudou por conta da modalidade olímpica, né, que é, na verdade, tiro e corrida, se chamar biatlon. Aí a corrida, ciclismo e corrida passou a se chamar duatlon. É isso aí. É, e eu lembro que em Brasília havia bastante provas de duatlon e de triatlon, enfim, eu também competi muito em Brasília. Chegou, acho que um ano eu fui 7 vezes para Brasília para competir. E eu lembro assim, na minha cabeça tinha essa memória, além das provas acontecerem, acho que na sua maioria no sábado, à tarde, que era uma coisa super bacana, porque no sábado aí você podia sair, enfim, curtir os amigos, a gente que não era de Brasília, conhecer Brasília.
e dormia até mais tarde no domingo. Agora, eu lembro, assim, muito nitidamente, eu não sei se eu estou enganado, mas Brasília tinha muito garoto, tinha muita moleque, criança fazendo triatlon, participando, como você começou, né, com 15 anos. Exato. É verdade isso? E por que que tinha isso? Como é que Brasília conseguiu atrair a molecada para participar dessas provas? Tem uma lógica bem favorável para isso aqui em Brasília, tinha, né, naquela época. E realmente, é exatamente como você falou. Teve uma época, eu tenho fotos aqui, alguns vídeos caseiros, de você ver as provas e não acreditar da quantidade de moleque que tinha fazendo triatlon, duatlon naquela época. Na verdade, se tratava do evento do final de semana, né? Todo mundo da molecada ali, doido para namorar, conhecer as meninas, iam para o triatlon, duatlon enfim, se encontrarem ali e ficar naquela azaração. Era meio que o bochicho da cidade, eram as provas, né? E por quê? Exatamente porque em 90, Brasília ainda era uma cidade pequena, né? Podemos dizer assim, Brasília não respirava aquele clima de cidade grande que tem hoje. E era muito fácil você treinar, né? Quantas vezes eu morava praticamente no meio da cidade. Isso já depois de um tempo, eu saía de sunga, né, uma coisa meio estúpida, mas saía de sunga, rodava 100 quilômetros aqui dentro do DF sem cruzar um carro, entendeu? Era sensacional, era uma facilidade que eu acho que nenhuma outra cidade tinha na época, né? Fora isso, o clima extremamente favorável, você tinha praticamente o ano todo de sol ali, um período muito curto de chuva, a cidade era muito boa para pedalar, você queria montanha, você ia para um lado aqui que tinha subidas, você queria parques, então assim, as características físicas da cidade ajudaram muito isso aí. E tem o fator também da novidade, né? Brasília não era uma cidade, era uma cidade relativamente nova, onde não havia muitas opções de diversão, não havia um mar para você se divertir como na maioria das cidades do Brasil, aí do litoral. E isso favorecia, né? Jogava a molecada toda para cima do triatlo, né? Era uma coisa meio que única ali, o caminho, todo mundo seguia fazer isso aí. E o que acabou despertando aí, favorecendo vários atletas de ponta serem da cidade. Legal, bacana essa explicação. Agora, você falou uma coisa que eu ia esquecendo e também chamava muito a atenção, e a gente em São Paulo, e talvez o pessoal do Rio de Janeiro, a gente ficava meio que tirando sarro, fazendo piada. Que diabos que é essa história de pedalar de sunga no treino? Pedalar de sunga na prova era a coisa mais chata que havia, né? O banco da bicicleta não é feito para você pedalar de sunga. Verdade. Mas na nossa época se pedalava de sunga porque o triatlon era feito de sunga. Né? Que hoje a molecada aí que está ouvindo, ou os mais novos no esporte, não devem entender isso, né? Agora, em Brasília, vocês pedalavam no treino de sunga. Isso era invenção do Lobão, do Pé de Chumbo? Quem que inventou essa mania, essa moda? É um outro mais ou menos do mesmo nível mental desses dois que você falou. O Zé do Pedal? O Zé do Pedal, exatamente. Era boa, moda do Zé. Grande Zé do Pedal. Com todo respeito ao Pé de Chumbo, ao Lobão, né? Mas eu também fui adepto dessa sunga aí por muitos anos. E, na verdade, era uma moda local aqui. Enfim, você tomar sol, né? Ficar bronzeado e estar com o corpo malhado, esculpido ali. Mas tinha que ser de sunga, porque, por acaso, alguém passando na rua podia te ver. Nossa, te vi pedalando lá. Então, era uma estupidez completa, adolescente total. Mas, realmente, a gente copiava do Zé Cadima, né? Do Zé do Pedal. E ele era uma figura, ainda é até hoje, né? Um cara que só anda de sunga e tal. Hoje, né? Venceu um pouco, passou do ponto essa seita dele, mas muita gente fez isso aqui na cidade, treinava de sunga mesmo, uma coisa inexplicável. Hoje tem alguém ainda que pedala de sunga e fora o Zé? Não tem mais, acho que só ele segurou a onda mesmo com a... Sensacional, Pois bacana. Puta, eu não lembrava, ainda bem que você falou dessa história da sunga, porque Exato. chamava muito a nossa atenção, cara. E eu lembro que eu saí de sunga para pedalar aí. O que eu vou fazer, né? E o pior de tudo não era a sunga, era o tamanho da sunga, né? Se você olhasse, Exato. Era muito ridículo. Vamos pular essa parte. Tá certo, vamos embora. Então agora você falou no comecinho, né? E o Marcos Paulo, que foi meu convidado aqui no episódio 6, ele contou essa história que você agora no comecinho ameaçou contar e disse que ia falar depois. Vamos falar. Né? O Marcos Paulo contou aqui para todo mundo que em 96, se não me engano, vocês estavam em Sydney
E segundo ele, você teve saudades de casa e em vez de ir para Perth para competir lá mais uma etapa, você resolveu voltar, né? Como é que foi essa história? Conta a tua versão. Não foi mais ou menos isso mesmo, mas assim, com detalhes a mais. Isso foi em 96, no final da temporada, eu fiquei praticamente a temporada toda como número um do ranking. E o Miles Stewart me perseguindo ali, porque ele tinha faltado algumas provas e tal. Competi algumas vezes com ele e tal, e quase no final da temporada, eu já estava em segundo, né? Já tinha perdido alguns pontos ali, o Leandro em terceiro e ele em primeiro. E a gente fez algumas provas, essa foi a de Sydney, exatamente, era a penúltima etapa, e teria a última em Perth, que definiria o campeão mundial de 96. Mas, assim, realmente a gente já vinha viajando há muito tempo já, seguido uma da outra, viagem atrás de viagem, e isso cansa, né? Claro, eu era muito novo, enfim, independente disso tudo, eu queria voltar mesmo para casa, estava doido para voar na minha asa delta, aquelas coisas que eu fazia meio sem noção ao mesmo tempo. E só que tinha um detalhe muito que ninguém lembra, que ninguém sabe da história, é que, na verdade, antes de Perth, na etapa de Sydney, eu tinha que ter ganhado do Miles Stewart e ele chegado em uma boa posição atrás para eu poder ter chance de ser campeão mundial na última etapa. O que não aconteceu. Eu não me lembro exatamente a posição que eu cheguei em Sydney, e muito menos a posição dele. Eu sei que ele chegou bem na minha frente, e as minhas chances reais ali, matemáticas, não existiam mais de ser campeão mundial. E por um dos fatores que me motivou a voltar, realmente estava cansado, queria voltar para casa. Profissionalmente, eu assumo a minha total irresponsabilidade naquela época, né? Eu acho que não deveria ter feito, né? Isso assim ficou muito feio para mim. Mas em termos técnicos e reais, né, eu não seria campeão mundial se tivesse ficado, porque já não havia mais pontos suficientes para eu correr atrás em Perth. Tá certo, então tá aqui a sua versão da história, o Marcos Paulo deu a dele, e aí agora os ouvintes que tirem as suas conclusões. Ô Manzan, vamos mudar um pouco de assunto, porque você falou agora de asa delta e eu não lembrava disso, eu não sei se eu sabia, se eu soube disso na época, mas você agora no comecinho da nossa conversa, você falou que você gostava de resolver um assunto e logo queria partir para o próximo, enfim. E isso no teu currículo a gente percebe porque você, depois de ter abandonado, saído, parado com o triatlon, você começou a participar, o triatlon tradicional, né? Você migrou para o Xterra, e você foi 6 vezes campeão brasileiro e chegou a ser 11º colocado em Maui, que é o campeonato mundial, né, do Xterra. Exato. E participou de corrida de montanha, do cruze, várias expedições, canoagem. Onde é que entrou o Ironman aí? Foi depois que você já estava nessas outras modalidades, nesses outros esportes? Ou o Ironman você ainda experimentou e depois sim você entregou aí a bicicleta de estrada e partiu para mountain bike e para o Xterra? Não, o Ironman foi na sequência, foi na sequência do triatlon olímpico. Eu já estava meio de saco cheio do triatlon olímpico. Na verdade, eu comecei em 90, não existia o vácuo no triatlon. E uma das coisas que mais me cativou no esporte foi exatamente essa autossuficiência que o esporte te cobrava, né? Você tem que nadar por você, pedalar por você e correr para tentar fazer o melhor resultado que você puder. Isso, para mim, até hoje, para mim, é o triatlon que me cativou, né? Aquela coisa foi me motivando, e foi assim de 90 até 95, quando começou-se a especular o vácuo no triatlon. Mas o meu sonho, desde moleque, era chegar um dia a fazer o Ironman, né? Eu sempre tive aquilo como meta, aquela coisa, aquela independência da prova ali, do Mark Allen, usando a cabeça para passar os caras e tal. Isso me cativou e até hoje é mais ou menos o que eu tenho de ideal no esporte, nas outras modalidades. É você trabalhar com a sua cabeça, com o seu corpo, com a sua capacidade individual e fazer o melhor que você puder dentro daquele percurso estabelecido, independente dos outros competidores, né? Enfim, quando o triatlon estava para ir para as Olimpíadas, eles inseriram essa regra, né, que é o vácuo liberado, para se adequar aos moldes olímpicos. E isso me chateou bastante, porque eu vinha de um modelo de triatlon que eu gostava muito.
apesar de não pedalar muito bem, eu gostava muito de trabalhar o meu psicológico, a minha força pessoal e tentar render o máximo que eu podia e correr atrás na corrida como era o que acontecia. Então foi um balde de água fria a questão do vácuo. A partir de então eu falei, acho que está na hora de eu começar a mirar o Ironman. Mas eu fui segurando porque os meus resultados ainda eram bons e, por incrível que pareça, coincidentemente, os meus melhores resultados no triatlon olímpico foram no triatlon com vácuo. Isso acabou me favorecendo. Mas teve uma duração, né? Eu aproveitei isso pouco tempo, como eu falei, se eu pudesse voltar atrás teria insistido um pouco mais, mas eu estava numa situação que eu queria muito experimentar a outra modalidade, a outra distância, que era o Ironman. Isso foi mais ou menos em 97, quando logo após o 96, meu melhor ano no circuito, alguns fatos eu vou narrar aqui porque tem relevância na história. Eu tive um acidente em 97, eu não sei se você se lembra, e quase morri. Enfim, foi logo quando eu terminei o ano como vice-campeão mundial. No ano seguinte, em 97, eu falei, não, esse ano eu vou fazer uma prova longa. Ia ter uma prova em Porto Seguro, que era aquele 3/4 de Ironman, uma coisa assim, eu não sei se era a distância. Isso, foi o primeiro ano, né? Isso. Seria o primeiro ano em 97. E eu queria fazer... Esse meio percurso entre o meio... Exatamente. Essa prova, eu falei, não, essa vai ser minha primeira prova longa, eu vou fazer. E comecei a treinar para isso. Aí fui atropelado aqui em Brasília, enfim, meus planos foram por água abaixo, e eu parei, né, larguei ali essa história fiquei me recuperando. Só que o que aconteceu? Em 97, eu estava em segundo do ranking mundial. A cobrança era absurda em cima de mim para eu fazer circuito mundial, continuar ali, Olimpíada, com toda razão. E eu queria fazer essa prova longa. Aí fui atropelado. Quando eu voltei aos treinos ali, me recuperando, eu voltei até rápido, mas quebrei perna, quebrei cabeça toda. Voltei e ali foi confirmado as Olimpíadas para o ano 2000 em Sydney. E aí eu falei, putz, eu vou ter que adiar essa história da minha prova longa. E voltei a treinar, tentando conseguir alguns pontos, para conseguir manter meus pontos para a Olimpíada. Só que veio um fato muito chato, que em 97 a ITU simplesmente chegou, olha, está confirmado o triatlo nas Olimpíadas de 2000, mas a partir de hoje todos os pontos de todos os atletas vão ser zerados e todos começam do zero. E assim, eu era o número 2 do ranking, eu poderia brincar nas provas ali até 2000 que eu estaria lá largando na Olimpíada fácil, né? Mérito meu, que a gente já tinha feito prova, assim como o Leandro, outras pessoas que estavam bem ranqueadas ali. E aquela história de o vácuo recém-inserido no contexto e deles tirarem aquela pontuação que eu tinha conquistado, voltando num acidente muito grave, ali me deu um baque muito grande e eu praticamente abandonei a ideia de Olimpíada, né? Foi naquele momento, aquela série de fatores me desanimou muito. Até porque... Com razão, né? Ouvindo agora aqui... Com certeza. Você teve total razão. Isso é muito pessoal, né, Michel? Assim, ninguém de fora consegue entender tudo que passa na nossa vida. E poucos souberam ali da minha situação pontual naquele momento, de ter aquele acidente, de cortar os meus pontos, enfim, de o vácuo estar rolando. Foi muita pressão para uma pessoa muito nova naquele momento. Enfim, eu desanimei mesmo aquele momento. Mas o que aconteceu? E mesmo assim, né, por conta de patrocínios, né, eu queria tentar viver disso mais tempo, eu tentei em 98 voltar para o circuito para tentar, enfim, começar a ganhar pontos ali para tentar ir para a Olimpíada. E em 98 não foi um ano muito bom para mim, né? Assim, de maneira geral. Eu comecei a fazer algumas provas, mas sempre pensando em prova longa. Eu estava lá viajando o mundo, lá correndo provas para tentar fazer pontos, né? Não estava num ritmo bom de treino e não conseguia me motivar porque eu só pensava em prova longa. A prova longa meu primeiro Ironman veio em 99. Mas antes de falar sobre 99, eu vou chegar cronologicamente lá. Em 98 tem uma história interessantíssima do Japão, e foi exatamente por conta desses fatores de ainda estar tentando correr atrás dos pontos para a Olimpíada. Eu batalhando ali, não conseguia, desmotivado pra caramba, e estava em Brasília um dia, era uma quinta-feira. E aí eu acho que o presidente da confederação, naquela época, o Calazans, não sei quem me ligou, e eu tinha certeza que eu estava meio desacreditado naquela época. Esses caras já tinham tentado falar com todos os atletas de ponta do Brasil e falado, surgiu aqui uma passagem essa semana para o Japão, numa etapa de Gamagori, a qual eu já tinha ganhado em 96, e ofereceu lá para os caras, ninguém quis, né? Falaram, quem eu sou louco que
quinta-feira vai embarcar aqui para o Japão. E aí não quiseram, aí o cara me ligou, falou, vamos tentar com o Manzan lá, né? Aí o cara... Pra quê? Pois é. Aí ele me ligou, eu falei, putz, cara, pro Japão, eu falei, pensei rápido assim, eu falei, cara, quer saber? Tô fazendo nada aqui mesmo, tal, na pior das hipóteses eu vou lá, né, e vou competir numa prova de alto nível, faço um treino forte, como um sushi lá e volto, né, vamos lá. Eu falei, boa. Eu falei, me dá isso aí, me dá essa passagem. Cara, eu lembro mais ou menos do cronograma, foi o seguinte, eu saí daqui numa sexta-feira, tudo na correria, embarquei, mais de 24 horas viajando até chegar ao local exato da prova, me instalei no hotel todo quebrado, isso era um sábado, eu acho, e aí fui dar uma soltada na piscina do hotel. E aí estava lá na piscina, eu encontrei tava o Greg Welch e o Brett Sutton, que era aquele técnico australiano dos caras lá, aquele doido. E aí eu opa, tudo bem e tal, ele deu uma soltada ali, tentando, né, os braços tudo travado, aí o Brett chega, ele cutucou o Greg Welch, né, falou, cochichou, só que eu ouvi, falou, cara, que idiota, o que esse moleque tá fazendo aqui, vindo do Brasil, chegar aqui sábado, eu ouvi e pensei comigo, falei, cara, é mesmo, né, eles têm razão. Aí beleza, cara, dormi lá, falei, quer saber, vamos lá, né, faz a prova, come seu sushi e vai embora. Amanheceu domingo, né, a prova era domingo de manhã. Isso eu estava com um venezuelano no quarto do hotel, era o Gonzalez, eu esqueci o primeiro nome dele. E ele, pô, e aí, cara, que você veio cansado aí, mas aí você acha que pode ter um bom resultado? Eu falei, não, cara, é impossível eu ter um bom resultado aqui, não dá mesmo. E ele falou, eu perguntei, e você? Não, eu tô treinando bem, eu acho que nessa etapa eu vou conseguir me superar aí e tal, ficar entre os primeiros. Beleza. Aí fomos lá, largamos, cara. Como era de se esperar, saí em, sei lá, antepenúltimo da água. Saiu eu, um espanhol e não me lembro mais um outro cara. E aquilo ali, aquele desespero, aquele sofrimento, falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, né? E esse espanhol, de uma hora para outra, começou, não, vamos rodar aqui, vamos pegar. Eu falei, cara, pegar o quê, né? Pensando comigo, tô morto aqui, a perna toda doída. Enfim, aí comecei a rodar ali, né, cara, o orgulho fala mais alto, né? Você não vai deixar de puxar, né? Aí revezando, pegamos o último pelotão ali, né? E o pelotão engrossou. Aí ele falou, não, vamos agora, continua. Aí pegou mais um doido lá e começou aquele revezamento ali, aquela escaleira, daqui a pouco pegamos o segundo pelotão. Aí, cara, o caldo engrossa, mais um pilhado, a hora que viu, cara, terminamos o pedal, isso todo mundo junto puxando ali, né? Cada vez que eu ia lá para frente puxar, cara, quase chorava com as pernas gritando ali, né? Tudo travada ali da viagem, enfim. Falei, cara, agora beleza, agora relaxa, né? Vai sair para correr, tá todo mundo junto, um pelotão só. Sai para correr, tenta terminar a prova, vai comer seu sushi e volta para casa. Vai fazer o quê, né? Bom, saímos para correr, naquela bagunça da transição ali, eu saí, acho que em 20º para correr. Eu falei, que isso, cara, 20º colocado, mais ou menos calculando ali, olhando a fila ali adiante, né? Que isso, Manzan, porra, 20º colocado, você estava lá em Brasília, daqui a 2 dias atrás, estava desacreditado, você já está em 20º, de repente se você fica entre os 15, que acho que era a primeira colocação, que você ganhava algum ponto ali, você ainda vai fazer algum pontinho aí para o ranking, né? Mas mesmo assim eu falo, imagina, não dá, tenta terminar a prova. Eram 4 voltas de 2,5. Na primeira volta eu terminei ali, passei um cara, 2 caras, estava em 18º. Aí eu pensei, puta, cara, a perna até deu uma melhoradinha aqui agora, vou tomar uma água aqui, de repente vou tentar passar mais 3 aí, pô, aí fico em 15º, que maravilha, né? Vou voltar, né, com um pontinho para casa, vai comer o sushi e depois vai para casa. Aí fiz essa força ali, cara, descomunal, tal, cheguei, passei, entrei estava em 15º na prova. Aí mais 3 voltas de 2,5, puta, 3 voltas, vamos lá, mantém essa posição, não vai perder posição agora, sofrendo feito um condenado. Aí na segunda volta eu vi um grupinho de 5 pessoas, eu falei, caramba, cara, 5 pessoas ali, tá todo mundo quebrado ali, pior do que eu, né? Eu falei, vamos lá, cara, vou dar uma forçada aí. Aí dei uma forçada, me hidratei, a hora que eu fingi ali, né? Mostrei que tava mal, mas passei os caras, falei, pô, peraí, cara, tô entre os 10, não é possível. 10º colocado já ganha dinheirinho, você vai levar uns dólares para casa, pontos a rodo aí pro ranking e come sushi e tô feliz, né? Maravilha. Quem imaginava, né, cara, lá em Brasília agora, então... tal, todo dolorido, mas vamos lá, segura a onda aí, cara, não deixa os caras te recuperarem. Isso faltando 2 voltas.
Abriu a penúltima volta, eu comecei a me sentir um pouco melhor, falei, caramba, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? E aí eu vi mais 3 caras na minha frente, falei, cara, esses caras estão muito perto, não é possível, eu tava longe, já estão aqui perto agora, vou dar uma aceleradinha aqui. Aí eu fui e passei esses 3, eu falei, cara, não é possível, né? Tô agora quase entre os 5 primeiros da prova, isso não é possível, né? Imagina, eu nem esperava vir para cá, já tá com um monte de pontos aí no ranking, vai levar $1 para casa e tal. Aí eu comecei a pensar, puta, cara, você imagina chegar entre os 5 primeiros nessa prova, ia ser uma superação absurda. Aí eu, pô, Manza, vamos lá, cara, tenta aí, cara, tem uns 2 caras capenga ali na frente, de repente você entra aí, imagina, ficar entre os 5, que maravilha. Aí, beleza, entramos para a última volta. Faltando 2,5, eu passei esses 2 caras ali e tal, mais ou menos isso aí, e eu tava lá em 5º colocado na prova. O cara, realizado, maravilhado com aquela história, meu Deus, que coisa. O cara não acreditava em mim na natação ali na piscina, tô aqui já em 5º, meu Deus do céu, quantos pontos eu vou arrecadar com isso aqui? Aí ficava calculando os dólares que tava entrando no bolso ali, né? Aí faltando 1 quilômetro para a chegada, cara, eu fiz uma curva, eram várias curvas, e eu vi que eu tinha aproximado demais de um grupinho, assim. Tinha um mais na frente, uns 2 pingados, assim, uns 3 pingados juntos. Eu falei, cara, peraí, eu tô em 5º. Se eu passar 2 caras aqui, eu tô no pódio. A conta é mais ou menos essa. Pô, tem 2 aqui, cara, de repente vai lá, vai pra morte aqui, que quem sabe você imagina. Isso é fora da realidade, mas vamos lá. Aí fiz uma força descomunal ali, a hora que eu vi, eu tava passando os 2 caras, e na hora que eu passei os 2 caras, eu vi mais 3 na frente junto, assim, ó. Eu falei, não, peraí, 2 na frente aqui não é possível, são os 2 primeiros. Aí eu falei, meu, agora segura, agora vai até a morte. A hora que eu vi, eu passei os caras e ganhei a prova. Olha isso, que interessante, cara. Eu não sabia disso, mas... Foi, essa prova de 98, para mim, assim, sem dúvida nenhuma, foi a prova que eu guardo com mais orgulho, assim, da minha carreira. Fui, assim, numa situação completamente inacreditável que eu tava, de treino, de motivação, e você ir lá e falar, cara, eu vou lá, tentar fazer o que der. E no meio da prova você vai se deparando com coisas ali. Voltei com o primeiro lugar da prova ali, foi a minha última vitória no circuito mundial. Que bacana, em Gamagori de novo, né? O percurso também te agradava, né? Eu já conhecia a prova, né? Já sabia os moldes ali, mas enfim, foi uma coincidência muito feliz, né? Que bacana, cara. E pelo jeito, né, conhecendo você e ouvindo agora aí você contando as tuas histórias, você sempre funcionou melhor se não tinha pressão, né? Você tinha que estar motivado por você mesmo. E eu acho que foi esse caso agora nessa vitória de 98, né? Você foi sem nenhuma expectativa, convidado em cima da hora, você mesmo aceitou que não tinha pretensão nenhuma, porque, né, você não estava nem tão treinado quanto você achava que poderia estar, e no final das contas você acabou rendendo um absurdo e ganhou. Exatamente, eu sempre gostei muito de trabalhar sem pressão. A pressão, essa coisa de você ter pressão em cima nunca me agradou mesmo, né? E foi assim, né? Na verdade, depois dessa prova, apesar de ter ganhado lá, você perguntou do Ironman, né? Eu ia chegar na fase do Ironman agora. Eu voltei para casa decidido, cara. Eu não queria mais. Ainda depois disso, eu ainda viajei com o pessoal da confederação, os atletas indo atrás de pontos. Eu lembro que eu fiquei com a Amanda no quarto lá no Japão, no Havaí, enfim. E eu ali eu falei, cara, não quero mais. Isso aqui já não dá, já fiz o que eu tinha que fazer. E fui para o Ironman. Aí em 99 eu fiz o meu primeiro Ironman em Porto Seguro. Eu fiz. Aí sim, voltando àquela questão do volume, para essa prova eu fiz uns volumes absurdos. Cheguei a fazer 700 km de ciclismo na semana, um volume que acho que nem se faz hoje mais. E aí fiz o Ironman, fui bem, né? Fui meu primeiro Ironman, eu fiz 8,48, eu acho, e primeiro brasileiro nessa prova. Mas assim, durou pouco também. Eu fiz 7 Ironmans. E enfim, a dedicação que exigia para você ir bem no Ironman era muito over para mim. Como eu disse, eu sempre fui um cara muito curioso e eu tenho um leque de atividades paralelas ao triatlo muito grande, né? Canoagem, enfim, hoje, né? Na época eram hobbies. E isso me ocupa, né? Eu gosto de fazer outras coisas sociais também. E aquele treinamento maçante do Ironman, gasta muitas horas para isso, me incomodou um pouco, durou pouco. Né? Legal. Você fez 7 Ironman e todos aqui no Brasil? Não, né? Porque não tinha
prova de Ironman no Brasil assim, né? Não, eu fiz acho que vários no Brasil, uns 4, eu acho. Cheguei a fazer Florianópolis há alguns anos. Fiz Lake Placid, eu fui 15º em Lake Placid, acho que foi em 2000 ou 2001, não sei. Fiz lá também, fiz Hot, mas Hot eu parei, não terminei. E acho que foi isso, a minha história no Ironman foi bem reduzida. Bacana. E como você já tinha os hobbies aí de canoagem, mountain bike, asa delta e tudo mais, você foi migrando para o Xterra que você competiu mais profissionalmente, não é isso? O que aconteceu? Eu sempre fui muito curioso, né? E na verdade, assim, tem um fato interessante que é a questão quando eu, enfim, ia para as provas, para dar ITU ali, aquelas provas mais exigentes e tal, eu ficava meio de saco cheio de ficar ali descansando para a prova, né? Aquela concentração absurda, isso me incomodava demais. Aquele pânico, aquele pavor que todo mundo, atleta, comia cedo, ia ter que dormir cedo para competir no dia seguinte. E isso, uma maneira de extravasar um pouco esse nervosismo, eu ia andar na cidade, conhecer as coisas, acabei conhecendo outros esportes com essa situação. Aprendi a remar na Nova Zelândia numa determinada situação, uma oportunidade, e assim foi. E eu comecei a desenvolver esse esporte aqui em casa. Você participou das corridas de aventura lá no comecinho também, que eu lembro, mas aí tinha a história do sono que para você pegava pesado, né? E você foi se especializando em fazer outras coisas mais radicais em termos de tempo e distância. E eu tô vendo aqui no teu currículo que você fez uma expedição na Antártica, cara. Que bacana isso, eu não sabia. Foi. Eu fui com um grupo, uns colegas de Brasília, foi 2014, eu acho, que a gente foi para a Antártica. Foi uma expedição bem interessante, toda organizada por brasilienses, né? Um fotógrafo, eu, mais um outro escalador, e a nossa intenção era desvirginar lá o Cabo Pérez, que a gente conseguiu, era na Península Antártica. Ali existem alguns locais com toponímias brasileiras, né? No caso, nomes brasileiros. E, enfim, o Rio Branco, Monte Rio Branco, era o nosso objetivo principal, que acabou não se concretizando por conta de variações climáticas lá, que o barco não conseguia, o veleiro que a gente foi, não tinha tempo hábil para ficar esperando no local determinado enquanto a gente fazia a escalada. Então subimos o Pico Pérez, que é um dos locais ali da Península Antártica, e ficou para uma outra oportunidade. Mas foi muito bacana, passamos praticamente 20 dias na Antártica. Que legal. De todas essas expedições, essas aventuras, né, você escalou... Não a Aconcagua, você escalou na Bolívia, né, se eu não me engano? Sim, escalei a Aconcagua também, em 2008, e em Bolívia fiz algumas montanhas acima de 6.000 metros. Acho que 3 ou 4 montanhas. Fiz Peru também, algumas montanhas ali na Cordilheira Branca. Fiz bastante coisa ali no montanhismo, um período da vida aí. E bacana, e de todas essas aventuras paralelas aí, qual foi a experiência mais marcante ou mais bacana e por quê? Teve algum perrengue, assim, daqueles clássicos ou alguma paisagem, alguma expedição que você mais curte? Sim, a gente curte todas, mas qual que mais se destacou e por quê? Essas expedições ali, né, que eu fiz, as pessoas fazem, na verdade, o que me motiva muito nessa história toda, todas essas expedições, todas as modalidades que eu pratiquei são movidas à força humana. Não tem motor envolvido na história. Inclusive o barco que a gente foi para a Antártica era a vela. Então, assim, praticamente você não se usa motor, né? Então, o que me motiva muito nessas expedições é o fato de você percorrer grandes distâncias, grandes percursos, seja remando, pedalando, andando, enfim, com autonomia plena ali daquilo ali, né? Depende de você, do seu controle mental, da sua estratégia de alimentação, hidratação e nada mais. Isso é o que me motiva. E dentro dessas situações, assim, já passei por vários perrengues, né? A Antártica, a gente corremos alguns riscos lá em relação a intempéries e tal. Teve uma viagem que eu fiz aqui na Diamantina, região de Diamantina, na cidade de Diamantina, fiz uma viagem de bike sozinho e a gente planeja tudo certinho e tal, chega uma hora que às vezes foge do seu planejamento. E eu cheguei num lugar que eu não poderia dormir, porque, enfim, era uma situação bem perigosa em termos de violência urbana ali, não existia um local para pousar ali, no caso.
e eu não tinha barraca, né? Eu tinha planejado dormir nessa cidade e não tinha transporte, era uma situação bem atípica, fora do controle ali. E a única alternativa que eu tive foi falar, cara, eu vou, em vez de fazer o último trecho amanhã, eu vou ter que encarar agora. E era 7 horas da noite ali já, comi alguma coisa, entrei no mato sozinho ali, fui chavando para chegar no meu destino. Coisas assim, né, acontecem durante essas expedições. Mas se você me perguntar alguma coisa marcante, cada viagem tem seu gostinho, né, alguma coisa interessante que você guarda ali. Difícil guardar uma coisa só. Legal. Então, vou reformular aqui a pergunta. De todos esses lugares que você conheceu e essas paisagens incríveis que você teve a oportunidade de ver, enfim, na Europa, aqui no próprio Brasil, a Cachoeira da Fumaça, a Chapada Diamantina, ou o próprio Aconcagua e tantos outros aí locais, o Monte Roraima que você também realizou, escalou. Qual é o lugar que você voltaria assim, tipo, putz, esse lugar eu quero voltar para, sei lá, levar meu melhor amigo, para levar minha família, ou eu quero voltar por mim mesmo porque é um lugar que eu curti? Então, levar meu melhor amigo e a minha família, eu acho que a maioria eu não faria. Porque Boa. é uma roubada muito Muito grande. perrengue, É né? muito perrengue, tem que gostar muito para fazer isso, né? Então você seleciona algumas pessoas para levar ou para ir com você que realmente gosta. Mas a Antártica é uma coisa absurda, né? Você chega quando os primeiros icebergs que você vê se aproximando da Antártica, é absurdo a sensação que você tem de não pertencimento. Você olha aquilo ali e fala, cara, isso é um mundo à parte, né? E é amedrontador essa história de você, cara, eu estou longe, muito longe de tudo aqui, e você tem que ter um controle daquela situação absurdo. Mas a paisagem é maravilhosa, uma coisa que, assim, eu aconselho a qualquer um que possa fazer. O outro, com certeza, que eu aconselharia, que é bem mais acessível, é o Monte Roraima. É absurdo também a beleza daquele lugar. E é relativamente acessível, entendeu? É próximo aqui, a caminhada não é tão difícil, mas é muito, muito bonito. Ali as formações rochosas ali, a erosão teve um capricho especial. Que bacana. E o teu pai deve curtir, né? Que você também faz isso, né? Sendo espeleólogo. Sim, adora. Ele fica daqui torcendo, já não tem mais idade para acompanhar, mas enfim, ele me ajuda muito, né, no planejamento. Foi com ele que eu aprendi muitas coisas em relação a planejamento de expedições, né, por conta da espeleologia, GPS, esses equipamentos foram todos assim. Ele me passou muita coisa, mas ele adora, ele curte bastante. Bacana. E a grande maioria dessas expedições você fez com o Núcleo Aventura. Fala um pouquinho aí do Núcleo Aventura. Então, o Núcleo Aventura, na verdade, eu entrei o ano passado, né, por conta do falecimento da Cris, da nossa querida amiga Cristina de Carvalho. Eu tinha um relacionamento muito bacana com a Cris, a gente vinha já, enfim, se relacionando por conta do Rockman lá no Rio, né, eu fazia parte da equipe do Rockman Núcleo Aventura por 4 anos, e a gente sempre foi a melhor equipe brasileira, não ganhamos ali por alguns detalhes bobos ali, né? E essa relação né? Eu já tinha corrido o Cruze com ela, o Cruze de Los Angeles eu fiz com a Cris, ganhamos lá também. Enfim, eu tinha uma amizade muito forte com ela desde a época do triatlo. E ela faleceu, enfim, essa infelicidade no final de 2015. No começo de 2016, o Zé Caputo me chamou e falou, pô, Zé, Manzão, você era muito amigo dela, o Ale Ribeiro, acho que vocês são figuras que têm um pouco da personalidade do Núcleo Aventura, vamos tocar isso aqui junto e tal. E, cara, foi muito bacana o convite, foi, assim, eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte do Núcleo, né, que realmente tem muito o meu perfil de treinamento, e aí eu tô lá desde o ano passado e estamos tocando o barco lá, entendeu? A ideia é tocar a assessoria com os moldes da Cris, o que não é fácil. Com certeza, né? Enfim, a Cris Exato. deixa saudades aí em todo mundo que teve o prazer e o privilégio de conviver com ela. E já vai Exatamente. aqui o nosso abraço aí para o Zé, que com certeza está ouvindo e já vai estar aqui conosco para falar do Núcleo Aventura, das experiências dele e das experiências da Cris, né? Já que eles passaram tantos e tantos anos juntos. Verdade. Ô Manzan, para terminar,
Cara, essa tua carreira, essas suas histórias tão bacanas, você desde moleque experimentou coisas tão legais aí no triatlon e no duatlon e depois passou aí pelo Ironman um pouquinho e todas essas outras aventuras e outros esportes. Mas você hoje com certeza acompanha, pelo menos à distância, o triatlon e a história do vácuo, isso que você falou, eu também concordo, eu acho que o vácuo descaracterizou o que era o triatlon de antigamente, né, ou que é o Ironman, ou as provas de 70.3 que ainda continuam sem vácuo, mas o esporte teve que evoluir, enfim, acho que o vácuo teve o seu propósito bem nobre, que é facilitar a transmissão para a televisão e, consequentemente, transformar o esporte num esporte olímpico. Claro. Mas se você tivesse a oportunidade, né, olhando toda essa evolução do triatlon, ou essas mudanças que ocorreram ao longo de todos esses anos, o que você faria, o que você sugeriria, o que você acha que deveria ser feito para que o triatlon aqui no Brasil ele tivesse ou mais destaque ou que ele voltasse a crescer, o que eu acho que ele cresceu até hoje, mas eu enxergo pelo menos ele pelos números das provas, exceto as provas de Ironman, que o triatlon está meio estagnado se não estiver encolhendo. O que você acha disso? Você concorda com o que eu estou falando? E o que você acha que poderia ser feito para trazer mais garotos para o esporte, como você foi atraído em Brasília, numa época que, aí eu concordo com você, uma época de ouro, para quem era garoto naquela época em Brasília, enfim. O que você sugeriria, o que você faria se você tivesse esse poder, esse dom, para estar impactando positivamente o nosso esporte? Nós vivemos hoje numa época de informática, enfim, de eletrônicos, né? Tudo é voltado, tudo é muito rápido, né? A informação é muito rápida. E isso mudou muito a perspectiva do triatlon, né? Eu acho assim, o triatlon hoje, como eu falei um pouco no meio aí, ele voltou ele é voltado, assim, as pessoas fazem triatlo para os outros e não para si mesmo, né? Eu acho que essa coisa da essência do esporte, entendeu? A humildade, respeito, isso não existe mais. Isso tem que retornar de uma forma. De que maneira, né? Primeira coisa, as provas hoje, todo mundo reclama do kit, a primeira coisa que você reclama é de um kit. Você não está fazendo a prova por causa de um kit, né? Você vai por causa da dificuldade técnica, enfim, dos seus amigos que vão estar ali competindo, do lugar, enfim, para se testar, né? E virou uma coisa meio que exibicionista. E eu acho que não é por aí. Então tem que reverter essa coisa do exibicionismo, né? E voltar. Eu acabei de fazer uma prova de corrida de montanha aqui em Brasília, totalmente artesanal. Se você vê enfim, as características da terra, vontade de rir, de tão artesanal e arcaico, estilo Vanderlei, não sei se é o Vanderlei Evangelos, não sei como é que é o nome dele, daquela nossa... Vanderlei Zangelmi. Exatamente, era mais ou menos isso. E por que a gente fazia? Porque era uma coisa familiar, entendeu? A gente ia lá para se testar, para encontrar os amigos, para fazer a prova num lugar bacana. Ninguém queria mostrar capacete, bicicleta, você estava afim de malhar, né? Eu acho que o compromisso com você era muito grande. Cara, eu quero malhar, eu quero me superar, eu quero ir lá fazer essa prova, abaixar o meu tempo. E hoje não, hoje a coisa é voltada do lado, né? Eu quero ganhar daquele cara, eu quero dar couro naquele ali, eu quero ter uma bicicleta mais cara. Então acho que está meio... os valores se inverteram um pouco aí, né, em algum ponto dessa história, por conta de mídia, de acessibilidade de informação e tal. Eu vi agora a entrevista que você fez com o Galindes, muito bacana, e eu concordo plenamente com ele, entendeu? Essa questão, assim, as pessoas têm que entender que a sua percepção de força é pessoal. Hoje em dia os atletas parecem um doente terminal, né? Cheio de fio ligado no corpo. Eu comparo sempre, mas a comparação que eu faço. Gostei. O WhatsApp, enfim, o Strava, é o medidor de potência, não sei o quê. Meu Deus do céu, entendeu? As pessoas não entenderam que o triatlo é um esporte de você com você, não existe interferência, não deve, né, não deveria existir uma interferência de uma máquina te coordenando ali. Eu acho assim um absurdo, né? Inclusive a nossa pegada no núcleo lá, que foi sempre a minha escola de treino, é percepção de esforço, é a coisa mais honesta que tem com você mesmo, é saber forte, muito forte, moderado, fraco.
Como é que você vai acreditar num aparelho ali? Quem treina com polar sabe que o coração não fala exatamente a verdade. Pode estar aquele pulso realmente, mas você pode estar num dia que você não está em condição de fazer força. Enfim, é isso que as pessoas deveriam entender. Eu acho que eu sugeriria que as pessoas adotassem, voltar para a essência, aprender a conhecer o próprio corpo, entendeu? E não botar esse conhecimento nas mãos de aplicativos aí, enfim, eu sou totalmente contra essa moda, na verdade. Entendi. Mas, enfim, mas como é que a gente explica para essas pessoas que cresceram ou conheceram o esporte através desses equipamentos também? Enfim, a gente também não pode negar o avanço da tecnologia, né? Sem dúvida. Mas talvez, então, a gente devesse, os organizadores de prova, os técnicos, devessem fazer com que as pessoas entendessem melhor o espírito, mas como é que a gente vai atrair essas pessoas para voltarem ou para iniciarem? Como é que a gente pega um garoto hoje de 14, 15 anos, como você começou na tua época, e fala para ele largar o videogame ou o futebol, ou esses jogos e-games, eu não sei como é que chama, e ir para a rua, ir para a pista, ir para a piscina, ir para o lago aí em Brasília para fazer triatlon? Tem que ter motivação, né? Exatamente o que você falou. Por que os garotos hoje estão dentro de casa fazendo isso? Porque se tornou muito perigoso, né? Os pais não deixam a criança um adolescente pegar uma bike hoje, e realmente está muito perigoso, igual não tem as mesmas condições que eu tinha quando eu fui garoto aqui, que pegava a bicicleta, rodava a Brasília inteira e, enfim, não havia problema. Então, eu acho que o grande lance ali, eu sei criticar, resolver eu não sei não, mas eu acho que enfim, as pessoas interessadas, sejam os organizadores, os idealizadores do esporte, os apaixonados como nós, tentar criar meios de atrair essa molecada. De que maneira? Ambientes propícios para a pessoa se cativar ali, ou seja, tem que ter ídolos, não tem jeito, né? Você tem que voltar a botar um ídolo no esporte, um ídolo que fale essa língua, né? Que mostre para a molecada como é bom você não depender desses artifícios aí eletrônicos para ser feliz, para ter, né? Para se conhecer. Eu acho que falta um incentivo ao autoconhecimento, né? Ao conhecimento físico, que acabou. Hoje em dia não existe muito mais aquele culto ao corpo como é na nossa época, né? Legal, tá dado o recado do Manzan. Então, quem estiver aí nos ouvindo, aí, os organizadores de prova, os políticos, os envolvidos aí na confederação e nas federações, fica aí a sugestão do Manzan. Legal, Manzan, acho que passamos aí por tudo aí, uma carreira longa, extensa. Eu acho que a gente conseguiu aí tirar bastante história interessante, bastante aprendizado aí, principalmente para as pessoas poderem te conhecer melhor e saberem não só os seus títulos, mas o que você pensa. E para terminar, então, quem quiser entrar em contato com você, quem tiver interessado nessa história aí do Núcleo Aventura e poder experimentar aí através de você, do Zé, do Alê, um trabalho mais voltado para o autoconhecimento, uma coisa mais na pegada mais antiga, não no sentido de negativo, mas no sentido de voltar às raízes e tentar entender melhor o corpo e como o corpo reage aí aos estímulos que a gente dá para ele. Onde é que as pessoas te acham? Você tem um site, você tem rede social, você é ativo nas redes sociais, você tem um e-mail, um telefone que as pessoas podem te ligar e bater um papo com o Manzan? Eu sou bem old school, entendeu, Michel? Mas eu me adequei. Na verdade, hoje eu tenho meu site está subindo, eu tive que fazer uma reestruturação nele, é alexandremanzan.com. Nesse site aí tem alguns produtos que eu pratico, aí palestras, clínicas de triatlo, trail run, tudo está nesse site. Ou no Facebook eu tenho lá Alexandre Manzan, uma página, Alexandre Manzan Atleta, né? Tem no Instagram também. E, enfim, fora isso eu trabalho no Núcleo, né? Aí tem todo o endereço do Núcleo também nas redes sociais. Lá eu sou diretor técnico junto com o Alexandre Ribeiro, nós passamos as planilhas, executamos todo o planejamento estratégico dos treinos dos alunos e são essas duas modalidades que eu ainda mantenho contato na parte técnica do triatlo, seria o Núcleo e essa minha parte que no site qualquer pessoa pode entrar em contato.
Bacana, então fica aí também o convite para todo mundo que está ouvindo, que está nos ouvindo. Quiserem contratar o Manzan para uma palestra ou quiserem trocar uma ideia com ele, enfim, baterem um papo com ele, fica aí, eu vou colocar agora no post desse episódio no endorfinabr.com os links para que as pessoas possam te achar aí de maneira mais fácil, tá bom, Manzan? Beleza, agradeço muito e vai ser um prazerzaço poder compartilhar um pouco da minha história, enfim, o que eu puder. Eu acho que conhecimento a gente não segura, né? A gente tem que passar para frente. Quem quiser, eu fico à disposição e com muito prazer. Legal, Manzan. Muito obrigado, até a próxima e boa sorte nas tuas aventuras. Valeu, muito obrigado. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel@endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!